Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Bom, resolvi aqui trazer algumas questões que precisavam ser esclarecidas. Bom, eu vou esticar o vídeo aqui rapidinho para não ficar extenso, beleza? Bom, eu vou começar solucionando alguma dúvida que ela falava sobre Bitcoin, que é o que é o Bitcoin. Bom, basicamente eu preciso, antes de falar para você o que é Bitcoin, eu preciso deixar bem claro uma coisa. O Bitcoin, ele é uma moeda digital, grava isso. Ele pode-se dizer que seja a mesma coisa que um sistema de pagamentos, beleza? Ele não é uma moeda, mas possui traços de moeda. O que eu quis dizer com isso? Bom, pessoal, ele não é uma moeda nacional. Você não vai encontrar cédulas de Bitcoin, você não vai encontrar o metal, a moeda em si. Você vai encontrar somente no método virtual. Bom, ele é descentralizado, ninguém controla ele. Ele é um ativo, né? A gente sabe que... Por que eu deixei bem claro aqui? Ele é o próprio bem, ele é a coisa. Porque se você for ver no mercado financeiro, tudo que é ativo, né, você pode utilizar como bem, como troca, né? E tem gente que fala ele é ativo, ele é passivo. Pessoal, passivo é todo gasto, toda obrigação que você tem que pagar, alguma coisa assim. Então o Bitcoin jamais ele vai ser ativo, ele serve como troca, beleza? Quando se fala assim em Bitcoin, não existe banco, não existe fronteira e não existe auditor único. O que eu quero dizer com isso? Não existe uma pessoa controlando o Bitcoin. Ele é descentralizado, então ele é sem fronteiras. Você manda aqui do Brasil para a Coreia, para os Estados Unidos, para a China, para onde você quiser. Em questão de 5 minutos, alguns minutinhos, de um modo geral, ele já vai estar na carteira da pessoa. E o pagamento foi efetuado sem burocracia, sem aqueles juros, sem taxas, sem um monte de coisa que os bancos tradicionais cobram. Beleza? Basicamente as transações de pagamento são feitas de pessoa para pessoa, sem identidade registrada, garantindo sigilo. Bom, você não tem o nome do fulano, ciclano e bertano, só tem a carteira ali que te enviou. Na legislação atual, você vai perceber que ele não existe classe específica para enquadrar ele, mas ele se assemelha ao ouro. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, hoje em dia, se você for tentar declarar no seu imposto de renda que você possui bitcoins, você não vai encontrar lá commodity, Bitcoin. Você não vai encontrar essa classe, né? A gente vai perceber que você vai ter que colocar ele de um modo genérico. Você não vai encontrar ele especificamente. Atualmente existe um projeto de lei de 2015 que está tramitando hoje, atualmente em 2018, no Congresso Nacional. Tem uma comissão especial formada com vários especialistas que estão debatendo sobre o assunto para regulamentar essa situação aqui no Brasil. Afinal, já existem diversos países aí utilizando blockchain, Bitcoin para diversos assuntos, beleza? Então é por isso que o Bitcoin está sendo regulamentado aqui no Brasil. Mas basicamente é isso, pessoal. Aqui tem uma tabelinha para deixar claro para vocês o que eu falei. Ele é de pessoa para pessoa, a moeda tradicional não, porque possui o banco no meio da história. Tem sigilo, a moeda tradicional não, porque tem um nome ali, né, de quem te enviou e tudo mais. Ele é um ativo financeiro, como eu expliquei, porque, pessoal, a moeda tradicional ela sofre inflação. Então, se hoje os seus R$1.000 você compra uma bicicleta, em 2010 você comprava uma moto, né? O dinheiro desvaloriza com o tempo, a moeda nacional. E aqui o BTC não. A tendência dele ele tem que ser valorizado com o tempo. Ele é passivo de fraude? Não, ele não é. A moeda tradicional é. Por quê? Existem pessoas que fazem depósitos falsos, clona cartão, enfim, diversas maneiras de se fazer uma fraude. No BTC não. Ele tem um livro contábil, né, que é chamado de blockchain. E como eu disse, não tem um auditor único que controla isso. Todo mundo está controlando. Então não tem como existir fraude de emitir moedas a mais ou alguma coisa assim. Está todo mundo controlando a emissão de moedas e tudo mais. O envio dele é irreversível. Nas moedas tradicionais não. Você pode pedir o estorno. Basicamente é isso. Beleza? Essas são as características básicas do Bitcoin. A pergunta que não quer calar. Existe um órgão emissor? Quem que vai validar essas transações que são feitas aí centenas de milhares de pessoas enviando e recebendo Bitcoin?
Bom, antes de eu te responder isso, a principal dica é: aprenda a armazenar os seus bitcoins, salvar as chaves de segurança e tudo mais. Assista aí vídeos que falem sobre isso antes de começar a simplesmente querer comprar e usar. Senão você pode simplesmente perder o acesso à sua carteira e enfim, você vai perder o acesso também aos seus bitcoins. Mas, pessoal, basicamente é o seguinte: não existe um órgão regulador, porque ele próprio, o sistema, é autorregulado. Daí você fala assim: ah, mas como assim? Não estou entendendo o que você está querendo dizer. Calma, eu vou chegar lá. Pessoal, não existe uma entidade central, uma pessoa apenas que controla ele, que vai validar e que vai registrar no sistema lá. Basicamente é o seguinte: são todos nós, os usuários, que controlamos o Bitcoin, que estamos ali o dia inteiro de olho nele. O Bitcoin, ele é criado através de força computacional. Você tem um computador forte, com uma internet forte, que cria o Bitcoin. E existem pessoas que são chamadas, né, de mineradores, porque como o Bitcoin ele é equiparado ao ouro, né, então existem os mineradores. Esses mineradores ficam com o computador ligado 24 horas, fiscalizando a rede, acompanhando a rede, validando as transações, e essas pessoas recebem frações, pequenas frações de Bitcoin por esse trabalho que eles efetuam, beleza? Mas a gente também acompanha isso. Então é todo mundo de olho no Bitcoin, todo mundo que vai regulamentar isso, que vai auditar essas transações. O Bitcoin ele tem lastro-ouro? Essa seria uma outra pergunta que todo mundo tem dúvida. Bom, antes de qualquer coisa, entenda o papel do famoso lastro-ouro. Sem a lei do curso forçado, o lastro-ouro, né, obrigando a compra das moedas nacionais, o governo não teria estabilidade, ele não teria garantias. Bom, o que eu quero dizer com isso? Basicamente é o seguinte: o lastro-ouro ele serve para disciplinar entre os entes emissores da moeda, né? Ele vai regulamentar para que não haja inflação nessas moedas, que impeçam a compra dessa moeda. Basicamente, no histórico do lastro-ouro, ele servia para fazer parecer, né, ele queria que as cédulas parecessem com o commodity, com a escassez do ouro. Então, por exemplo, se antigamente alguém chegasse com um montante de cédulas num banco central, essa pessoa jogava aquele montante de cédula ali na bancada, na mesa do gerente, falava: olha, eu quero esse peso de cédulas em ouro, eu quero esse montante em ouro. E era basicamente isso. Essa fotinha aqui é para exemplificar para vocês o que garantia que o Estado, que o governo te garantiria aquele ouro. Se ele não tivesse ali no banco, ele te arrumaria. Basicamente é todas as riquezas naturais do país. O país às vezes tem petróleo, descobriu que tem petróleo, então a moeda do país sobe, por aí vai. Por quê? Porque ela tem garantias para te dar. Se ela não tiver o ouro, ela vai vender o petróleo dela e vai te pagar em montante de ouro, entendeu? É basicamente isso. Então, assim, muitas moedas, muitos países já perderam essa questão de relação de lastro-ouro. Aqui no Brasil a gente vê que se for para pagar todo mundo, todo o dinheiro que todo mundo tem, seria impossível. A gente encontra um Gedel da vida com 50 milhões aí, em cédulas no apartamento dele. A gente já começa a perceber esse tipo de coisa. Pela inflação que aconteceu no país também, você já percebe aí um litro de gasolina a quase R$5, você já consegue perceber que tem alguma coisa errada nessa inflação. E a inflação está ligada literalmente e diretamente com o lastro-ouro. Você vai na Venezuela para você ver, basicamente é a mesma coisa. Então são os estados, né, os governos em si, obrigando as pessoas a utilizar a moeda nacional de forma que isso realmente te desse uma garantia. Mas a gente sabe que basicamente não tem. Então o Bitcoin ele não tem um lastro-ouro dessa maneira que você vê com o Estado. Basicamente o Bitcoin, quem demanda, né, essa questão aí de valorização dele são os próprios usuários da rede, beleza? E ele é diferente das moedas tradicionais, porque se você tem que ter uma valorização, você tem que gostar da moeda para que ela tenha um valor. Na moeda tradicional não, o governo vai te obrigar, por pior que ela seja. Você vê aí cruzados, cruzeiros, réis, contos de réis e por aí vai, que eles foram aí renovando as coisas até que a gente fosse adaptando.
E no Bitcoin não, ou você gosta dele para ele ter valor, ou ele perde o valor dele. Bom, a segunda pergunta, a próxima pergunta, né, que não quer calar é: o Bitcoin é visto como investimento? Eu coloquei aqui o Bitcoin, né, juntamente com a blockchain e as moedas nacionais, para você ter uma noção. Bom, existe sim a hipótese, né, de lá no futuro ele vinha suplantar as moedas nacionais. Sim, eu acredito, na minha opinião, que isso existe. Porém, numa visão futurística, porque assim, no momento seu volume de mercado ainda é um punhado de grão de areia num mar gigantesco, né? Tanto que você pode ver, por exemplo, que o Bitcoin ele tem cerca de, sei lá, 300 mil transações por dia, né, na blockchain, que é esse livro contábil que eu falei que a gente faz o controle das transações. Enquanto o mercado mundial, ou até mesmo nas próprias bolsas de valores, a gente encontra valores muito maiores que isso. Então, sim, eu creio que o Bitcoin ele tem força, muita força para suplantar as moedas nacionais, para passar e para tomar o lugar delas, possivelmente, né? Mas num futuro, beleza, pessoal? Vamos ser realistas aqui e tudo mais. Não é uma moeda que a gente pode descartar, não é. Mas a gente tem que olhar com cuidado, beleza? A gente está falando aqui da importância de ter um e-mail, como se a gente tivesse localizado no ano de 1988, 1990, beleza? Então é o início de tudo. O que define seu preço e por que tem alta volatilidade? Bom, essas perguntas cabalísticas não poderiam faltar antes de terminarmos esse vídeo. Bom, pessoal, oferta e demanda, essa é a chave, esse é o segredo que responde essa incógnita, que acho que incomoda até mesmo quem trabalha com Bitcoin, mas infelizmente ainda não teve a oportunidade de conseguir parar para estudar sobre isso. Bom, pessoal, na prática, se você for parar para ver, você vai ver que o preço basicamente ele é definido pelas forças do mercado. As pessoas que têm Bitcoin, tanto que têm ou que querem comprar os Bitcoins, entram nas casas de câmbio, né, nas bolsas ali que vendem o Bitcoin. E essas pessoas influenciam diretamente no valor do Bitcoin, beleza? Imagina o seguinte, às vezes você quer fazer uma compra ali de R$1.000, por exemplo. Se você se juntar uma grande massa que façam compras no valor de R$1.000 e que coloquem lá que você quer comprar, por exemplo, o Bitcoin ele está em R$30.000 e você coloca lá que você quer pagar 29.500, por exemplo. E tem mais 100 mil pessoas que fizeram isso com esse mesmo valor. Então, automaticamente, essas pessoas acabam influenciando. É muita gente querendo naquele preço e às vezes a pessoa acaba vendendo para você. Então, basicamente é isso. Imagina uma pessoa agora em contrapartida que acreditou no sistema lá em 2010 e ela fez a primeira venda da história do Bitcoin. Ela vendeu 2 pizzas por 10 mil moedas de Bitcoin. Hoje, essas 10 mil moedas é um valor estratosférico, né? É um valor absurdo. E se essa pessoa, por exemplo, hoje em dia faz operações de compra e venda e ela quer colocar esses bitcoins a 32 mil, enquanto a tabela está 30, né? A média ali está 30 naquela determinada casa de câmbio, são 10 mil moedas, pessoal. É um valor muito alto de moedas para serem vendidas. Então, basicamente, essa pessoa vai influenciar diretamente no preço. Entendeu? Então é basicamente isso, lei da oferta e demanda. Nós, usuários da rede, acabamos que influenciando diretamente nesse valor, beleza? E por que tem tanta volatilidade? Bom, é o seguinte, pessoal, se você for analisar a questão da oferta, você vai ver que o Bitcoin ele tem um crescimento previsível, né, e paulatino. Você vai ver que o número de moedas que são despejadas na rede é um ciclo pré-estabelecido. Tem um número máximo de 21 milhões de moedas que podem ser distribuídas, que é o número máximo de tokens que podem ser encontrados, né? Token significa moedas. E esse número ele tem um fator exato para ser distribuído. Então, fora isso, não é um valor estático, não tem o que se discutir com relação a isso. Porém, em contrapartida, a demanda ela tem uma imprevisibilidade, né? Por exemplo, se você for analisar nos últimos 2 anos, teve um crescimento súbito de pessoas ali que vieram aderir, vieram a conhecer essa tecnologia. E essas pessoas vão influenciar diretamente nisso.
Então você sabe que tem um número escasso de moedas e essas pessoas estão obviamente ali, por exemplo, fim de ano, época de 13º, enfim, todas essas pessoas, aqui a gente fala 13º por causa do Brasil, mas cada localidade no mundo tem ali as suas regras e enfim, e existem diversas empresas gigantescas que estão influenciando nisso. Por exemplo, se você for ver a Microsoft, ela fechou parcerias com criptomoedas esses dias atrás. O Santander fechou parceria com uma outra criptomoeda. E quanto mais empresas famosas, gigantescas do mercado aí vão aderindo às criptomoedas, mais pessoas vão conhecendo, mais a demanda vai aumentando e mais a sua volatilidade também vai aumentando, porque é bastante gente comprando e vendendo ao mesmo tempo. Beleza? Então é basicamente isso aí que vai mandar na volatilidade. Beleza, pessoal? Essa correção de que às vezes o Bitcoin saiu, por exemplo, em 2008 de R$0 para bater 70 mil em 2017. É uma volatilidade muito alta. No meio disso ele subiu e desceu diversas vezes. Então essa liquidez de mercado, ela tende com o tempo a se estabilizar. Mas isso vai ser com o tempo, pessoal. É uma previsão futurística, né? A gente percebe aí que com o tempo o Bitcoin ele cai, mas não cai tanto quanto ele caía antigamente. E em contrapartida ele tem subido bastante. Então a gente está vendo que quanto mais pessoas forem aderindo a esse grão de areia no meio do mar, que é o Bitcoin, né? Que é uma coisa que tem que crescer muito ainda. Quanto mais pessoas aderirem a isso, mais a tecnologia tende-se a estabilizar o seu preço, beleza? Basicamente é isso. Isso não significa que o preço do Bitcoin não vá subir. Pode ser sim que ele continue subindo cada vez mais. Então essa é a hora, pessoal, da gente se atentar àquilo que realmente merece atenção, beleza? Fazendo aqui uma comparação lógica, imagine que você está ouvindo um disco de vinil, enquanto tem pessoas escutando MP3 num smartphone de 2018. É basicamente isso, entendeu? A tecnologia está aí, está na nossa cara, e quem se atentar a essa tecnologia agora e quiser aprender o que realmente é isso aí que a gente está falando, vocês vão ver que vocês estão dando um passo gigantesco de crescimento, tanto pessoal quanto financeiro na vida, beleza? Então esse foi o meu recado para você. Espero que você possa curtir esse vídeo, né? Não esquece de curtir, que você ajuda demais aí o nosso canal a motivar a gente e tudo mais. E compartilhe esse vídeo também. Tem muita gente que precisa conhecer essa informação, que merece esse tipo de conhecimento. E eu tenho certeza que você conhece alguém digno desse conhecimento. Não guarde o conhecimento somente para si. Saiba que outras pessoas também merecem tê-lo. Beleza? Valeu, pessoal. Forte abraço. Fui!